Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui estou eu mais uma vez, canal Servo de Deus, Lucas Almeida, nesta manhã para trazer uma palavra ao teu coração. Mas antes quero agradecer a você que é inscrito no canal, que tem deixado aí o seu like, tem compartilhado, tem comentado, que você continue dando essa força aí, deixando o seu like, compartilhando, para que mais vidas sejam alcançadas por esta palavra, porque esse é o desejo do meu coração neste canal, que esta palavra venha tocar em vidas, venha edificar vidas e que gere semente, que gere fruto, no nome do Senhor Jesus. Você também que está chegando agora, se você gostar do conteúdo que a gente compartilha, que é a palavra de Deus, que você possa se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações quando eu postar um vídeo novo. Amém? A palavra de hoje está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, somente o versículo 11. E aqui Paulo dá conselhos a Timóteo, e que tem um subtema aqui nessa palavra, uma vida dedicada a Deus. Então, aqui o tema vai ser conselhos para o homem e para a mulher de Deus. Aleluia! Então, aqui, 1 Timóteo, capítulo 6, vamos ler somente o versículo 11, e aqui quero falar algo que Deus colocou no meu coração, que edifique a tua vida. Versículo 11. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo aconselha Timóteo, dando a ele características que ele ia ter para ter uma vida dedicada a Deus, para ser um homem dedicado a Deus, para ser um homem que as pessoas olhassem para ele e vissem um líder, mas não só um líder, uma pessoa, mas um homem temente, um servo fiel do Senhor. Então aqui Paulo dá os conselhos para ele nesse versículo 11 e trouxe essa palavra hoje porque isso é importante, todos esses conselhos na vida do homem, na vida da mulher cristã, do homem e da mulher de Deus. Amém? Então Paulo começa dizendo: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Quando ele dizia de fugir de tudo isso, eu não vou ler, mas se você quiser ler para trás, no capítulo 6 vai falar de pecados, né? De pecados, de se portar não como as pessoas que têm um comportamento orgulhoso, as pessoas que, ele diz lá no versículo 4 do capítulo 6, vou ler aqui, diz assim: esta pessoa está cheia de orgulho, não sabe de nada, discutir, brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas, e daí vem invejas, brigas, insultos, desconfiança, maldades. Então ali ele aconselhava Timóteo a não ter esse comportamento ali no versículo 11, mas ele diz aqui: tenha essas atitudes, porque um homem e uma mulher de Deus é necessário ter isso. Então o primeiro conselho que ele dá para Timóteo é: fuja de tudo isso e viva uma vida correta. No versículo 11 ele diz: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, viva uma vida correta. Então o primeiro conselho para nós hoje nesta palavra é viver uma vida correta diante de Deus, diante dos homens, uma vida que é agradável a Deus, uma vida que, quando nós conhecemos o Senhor Jesus e entendemos o nosso chamado, o que Ele tem para nós, é necessário se desviar do mal. Ainda que se levante as pessoas para falar mal, ainda que no trabalho, independentemente de qualquer lugar, aconteça alguma coisa para poder tirar a gente do foco, que nessa hora nós lembremos que nós precisamos viver uma vida correta diante de Deus, uma vida que eu tenho que evitar discussões, uma vida que eu tenho que evitar estar brigando com uma pessoa, me exaltando, porque a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Então vai ter momentos sim que a gente vai se alterar, mas que nós nos lembremos que nós temos que evitar isso, porque precisamos viver uma vida correta diante de Deus. Porque diz lá no versículo 4 que desse tipo de coisa nasce todo mal, nascem as brigas, as invejas, desconfianças, as maldades. Então é necessário se desviar disso. Então o primeiro conselho que trago aqui hoje é que nós vivamos uma vida correta diante de Deus. Ele diz mais à frente de dedicação a Deus. E aí também vem isso. Quando nós evitamos esse tipo de comportamento, já estamos nos dedicando a Deus. Porque naquela hora ali a gente ia querer agir com o impulso da carne, que é talvez se irar com a pessoa, falar coisas que ali na hora da raiva, depois a gente se arrepende. Então é necessário a gente analisar tudo isso. Eu não estou dizendo que é fácil, mas também não é impossível ter um comportamento agradável diante de Deus.
Então, quando nós agradamos a Deus, muitas vezes não vamos nos agradar, mas é necessário que nós tenhamos esse comportamento, amém? Então, ele vai seguir no versículo dizendo, depois de dedicação a Deus, ele diz de fé. É importante o homem e a mulher de Deus ter fé, porque lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então no versículo 2 diz mais que, pois foi pela fé que os antigos obtiveram o seu testemunho. Então tudo que os homens de Deus e mulheres de Deus fizeram foi também através da fé. Então vai seguir dizendo no versículo 3, vai falar que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir. Então a fé é acreditar no que eu não estou vendo. Então mais à frente no versículo 4, 5 vai falar de homens de Deus. No versículo 4 fala de Abel, que foi pela fé que ele ofereceu um sacrifício excelente diante de Deus. Vai falar de Enoque. Então não vamos ler tudo isso, mas quero ler com você o versículo 6, Hebreus 11:6, que vai nos dizer a palavra mas que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Então é necessário, homem de Deus, é necessário, mulher de Deus, que nós tenhamos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como eu vou servir um Deus que eu não creio nele, ou não creio no poder que ele tem para operar através de nós? Como eu vou crer na palavra de Deus se eu não acreditar inteiramente? Como vou agradar a Deus se eu não acreditar nos dons espirituais, os dons de línguas estranhas, os dons de profetizar? Porque as pessoas que estão do lado de fora, que estão no mundo, não entendem as coisas espirituais. Nos diz a palavra que o homem natural não discerne as coisas do Espírito. E muitas vezes acontece das pessoas zombar das línguas estranhas. Com certeza você já viu pessoas dizendo isso, mas elas não entenderam, mas nós pela fé entendemos isso, e que glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, porque nós entendemos. Então é necessário ter uma vida correta diante de Deus, uma vida de dedicação a Deus e também de fé, porque é necessário, não tem como agradar a Deus sem fé. Louvado seja Deus. Mais à frente ele vai dizer de amor. Então em 1 Coríntios 16:14 diz assim: e tudo o que façais sejais feito com o amor. Então é necessário que a gente faça tudo com amor, que a gente sirva a Deus com amor. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Até que ponto estamos dispostos a dedicar-se a Deus também com fé e também com amor? Até que ponto estamos dispostos a dedicar a Deus? Quando eu faço essa pergunta, é no sentido de que quando surgir as dificuldades, de que quando surgir os imprevistos, quando surgir uma doença, quando surgir a dificuldade financeira, até que ponto nós estamos dispostos a vencer isso tudo para ser fiéis a Deus? Aleluia! Então que você responda para si mesmo no seu coração. Até que ponto você está disposto a se dedicar ao Senhor? Até que ponto você está disposto a abrir o teu coração e fazer a obra do Senhor no que Ele tem te chamado para fazer? Não deixe que nada impeça o agir de Deus na sua vida. Não deixe que nada impeça a obra que o Senhor tem com você. Então é necessário que nós façamos tudo com amor. Querido, essa palavra veio ao meu coração hoje, porque refletindo nisso, tantas vezes que eu passei dificuldade financeira, tantas vezes que eu passei por uma doença, talvez o meu filho, a minha esposa, e ali na hora de ir para a casa do Senhor, aquilo tentando impedir, mas eu não deixava de cultuar ao Senhor, porque diz a palavra que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. O salmista disse no Salmo 121, olha para os montes, de onde me virá o meu socorro? Talvez ele acordou ali num dia aflito, talvez ele acordou ali num dia que a carne dele estava falando bem mais alto do que o espírito, e a dificuldade vinha sobre a vida dele, querido.
E ele disse: de onde me virá o meu socorro? E eu creio que o Espírito Santo de Deus dentro dele responde: o seu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Oh, aleluia! Então, se Deus fez o céu e a terra, o que é o meu e o seu problema diante desse Deus? Louvado seja Deus. O salmista no Salmo 42, versículo de número 5, diz assim: porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Então talvez ali ele estava em um momento, talvez não, mas ele estava em um momento de tribulação, um momento de dificuldade, mas ali a carne dele fala alto, porque ele diz: porque estou tão abatido, porque estou tão deprimido. Então o Espírito brada dentro dele e diz: espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Glória a Deus. Então quer dizer que em meio a tudo que estamos vivendo, o Espírito Santo nos fortifica para continuar sendo fiéis, para continuar dedicando-se a Deus, e que esta palavra venha mais uma vez fortificar nossa fé, fortificar que nós temos que viver uma vida correta, uma vida de dedicação, de fé, de amor. E vai nos dizer mais à frente no versículo 11 de Hebreus 6, irmãos, 1 Timóteo 6,11, vai nos dizer de perseverança e de respeito pelos outros. Então, quando diz perseverança, quer dizer esperança. Então, nós temos que ter esperança que Deus está conosco, que sempre vai estar, independentemente da fase que nós estivermos vivendo. Se seja uma fase difícil, nós temos que ter esperança que ela vai passar. Temos que ter esperança que Deus vai nos ajudar, porque Ele vai nos ajudar, como lemos lá em Hebreus 11:6, que diz que o Senhor é galardoador dos que o buscam. É necessário crer nisso. Então não tem como servir um Deus se eu não creio no poder dele, se eu não obedeço a ele, se eu não mostro para ele a minha dependência. Como diz aquele hino que disse: sou totalmente dependente de ti, Senhor. Então que nós possamos mostrar para esse Deus que nós somos dependentes dele, porque diz-nos a palavra que sem Jesus nada nós podemos fazer. Então, se ele não estiver na minha vida e na tua vida, querido, nós somos vazios, nós somos como um pote que não tem nada. Mas se o Espírito Santo de Deus achar lugar dentro de nós, nós vamos transbordar na presença dele. Que o Senhor possa nos usar como vaso, que o Senhor possa nos usar como um instrumento para a honra, para a glória, para o testemunho do nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então vou reler aqui novamente 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, passando os conselhos novamente que Paulo dá a Timóteo, dizendo: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, viva uma vida correta, dedicada a Deus, de fé, de amor, de perseverança e também de respeito pelos outros. Glória a Deus. Então é necessário também o respeito. Ele finaliza o versículo 11 dizendo sobre respeito. Então, muitas vezes a nossa carne vai querer falar mais alto, mas que nós nos lembremos desses conselhos que Paulo dá a Timóteo, que está nesta palavra para nos inspirar, que nos momentos de ira, nos momentos de dificuldade, nós lembramos-nos da fidelidade que temos que ter diante de Deus. Louvado seja Deus, e que nós possa também dizer como o salmista disse no Salmo 42, versículo 5: porque eu estou tão triste e aflito, eu vou esperar em Deus, porque hoje estou chorando, mas vai chegar o tempo que eu ainda o louvarei. Salmo 30, versículo 5 diz-nos que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então que nós possamos crer nisso, que nós possamos crer nesse Deus, que nós possamos ter fé, que nós possamos fazer tudo com amor, com dedicação a esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então esta foi a palavra hoje, irmãos. Conselhos para o homem e para a mulher que quer viver uma vida dedicada a Deus, e que eu e você possa ser essas pessoas no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer uma breve oração para encerrar esse vídeo. Soberano Deus, poderoso Pai, aqui estou eu, Senhor, aqui está também esta pessoa vendo o vídeo, e aqui está, Senhor, a tua santa palavra. Senhor, em nome do Senhor Jesus,
eu creio que não sou eu dizendo algo aqui, mas é o Teu Espírito Santo através de minha vida. Senhor, eu te apresento quão pequeno eu sou, mas eu sei grande é o Teu poder para tocar em vida, para restaurar, meu Pai. Grande é o Teu poder para, através dessa palavra, exortar pessoas, para, através dessa palavra, trazer aquele que está distante do Senhor para perto. Aleluia, Senhor. Grande é o Teu poder e eu creio no Senhor. Eu creio nas Tuas promessas. Senhor, eu quero te pedir por esta pessoa. Pai, continua abençoando ela se ela já está nos Teus caminhos. Continue abençoando que ela firme os passos até a consumação dos séculos. Aleluia. E esta pessoa que não está ainda, Senhor, com a decisão de ter o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Meu Pai, eu apresento a vida dela. Que o Senhor continue falando através da palavra no coração, porque é o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo, meu Pai. Então o que eu te peço é que o Senhor toque no coração, toque nesta vida, meu Pai, e através deste canal edifique, restaure, meu Pai, vidas. Em nome do Senhor Jesus, porque eu sei que eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Meu Pai, assim eu oro, assim eu te agradeço e te glorifico, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Esta foi a palavra. Que Deus abençoe poderosamente tua vida, no nome do Senhor Jesus.